falar sobre a questão da mediunidade, para falar sobre a questão da mediunidade, né? Que é um empréstimo, a gente entende que é um empréstimo que Deus nos concedeu para que possamos ser esse homem de bem também, né? Então, se nós aceitamos essas ideias, né? E aí nós estamos trabalhando elas, com certeza a gente está se candidatando às melhorias, a sermos esses homens de bem, homens, mulheres, enfim, de bem na nossa caminhada. Tudo bem, pessoal? Posso seguir aqui um pouquinho adiante? Vamos lá, que hoje tem assunto, hein? Temos novidade hoje também, né? Hoje tem muita coisa boa para acontecer aí. Surpresa, né, Roberto? Depois a gente fala mais pro final um pouco, né? Mais pro final a gente fala. Tá, então quando faltar em uns 5 minutos, 10, aí você me Eu te dá aviso. me avisa, aí a gente comenta sobre, tá? Surpresa, pessoal, surpresa, hein? Então é isso, tá? Então, esse capítulo é sempre bom a gente rever ali quantas vezes forem precisas, né? E aí vamos iniciar o nosso livro aqui, ó. Esse é uma das capas, tá? A que a Leila apresentou é uma versão mais nova, é uma capa. Essa aqui é um pouquinho mais antiga e tem outras também, tá? Que é um livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, onde ela retrata situações ali que ela vivenciou, tá? No compromisso mediúnico, tá? Que ela tinha, o amparo que ela recebia ali dos espíritos mais próximos, colocações do Dr. Bezerra, enfim, que também auxiliou nesse processo, Charles, que era um espírito ali que ela tinha uma ligação. Olha lá, a Leila está aí com uma outra capa aí, mas é mais atualizada que a minha. A Marisa também. Isso aí, pessoal. Muito bom. E esse livro é bem interessante, tá? A gente vai fazendo aqui uma leitura. Eu vou começar aqui pela introdução, onde a Ivone Pereira vai falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade, do compromisso mediúnico, porque depois, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre catalepsia e a gente vai falar um pouquinho também sobre letargia. Inclusive, depois dessa explicação aí, a gente vai entrar com uma situação que aconteceu ali com a Ivone Pereira quando ela tinha aproximadamente 29 dias de vida, né? Bem prematura, que ela sofreu esse processo, né? E ali tem uma história bem interessante sobre, tá? Então vamos dar início aqui. E aí eu separei um texto também. A Gênese fala muito sobre essa questão. Fala muito não, tem 2 itens do capítulo 14. Também eu vou falar um pouquinho. Eu separei um texto que até compartilhei com o Roberto, que a gente viu junto, ele me auxiliou aí nessa questão, da Federação Espírita do Mato Grosso, onde eles também trazem ali um resumo. Muitas coisas a gente vai falar no livro, mas eles trazem junto com outro material. Eu vi também a questão da ciência, né? O que os médicos dizem, tá? Então, esse é um tema que gera muitas dúvidas, porque ele se confunde com outras questões da mediunidade. Mas vamos por partes e vamos aqui partir da introdução. E aí depois a gente já adentra nesse tema antes de seguir aqui no livro. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então é isso. Vamos lá. Muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu a lume o nosso livro Devassando o Invisível. Tá? Então essas palavras aqui que nós vamos falar é da Ivone Pereira mesmo, tá? Onde algo relatamos do que conosco há sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário naqueles moldes fosse escrito, que novos relatórios viessem, de algum modo, esclarecer algo do obscuro campo mediúnico, esquecidos de que o melhor relatório para a instrução do espírita e do médium são os próprios compêndios da doutrina. Tá? Então, o que ela fala aqui é que, apesar de todos os exemplos, tudo que a gente estuda fora, né, mas os compêndios da doutrina, o que Kardec traz, livro dos médios, as obras básicas ali da doutrina que Kardec nos deixou, é muito importante, a gente nunca pode esquecer de buscar ali na fonte dentro das nossas dúvidas, tá, pessoal? Isso é muito importante. Em cujos os textos os médios se habilitam para os devidos desempenhos. Confessamos, entretanto, que não atenderíamos aos reiterados alvitres
que nos fizeram os nossos amigos e leitores, se não fora a ordem superior recebida para que o tentássemos, ordem que nos decidiu a dar o presente volume à publicidade. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos novas ordens, para o que ainda Joga no tentaríamos. lixo. Opa, alguém falou alguma coisa? Fui eu, tô com o áudio aberto, desculpa. Ah, beleza. Qualquer coisa interrompe aqui, meu amigo. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos novas ordens para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica. Narrarás o que a ti mesma sucedeu como médium, tá? Então, recordações da mediunidade. Ela vai narrar experiências próprias dela, tá? Da Ivone Pereira. Desde o teu nascimento, nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais e escreverás sobre o influxo da inspiração. E por essa razão aí está o livro Recordações da Mediunidade, porque estas páginas nada mais são do que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Muito mais do que aqui poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer que a nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço, tal como hoje nos avaliamos. Consideramo-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o discurso da presente existência, e aos quais a doutrina espírita remediou e consolou. Mas para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos, e não foram acusações ao próximo, que aprendemos nos códigos espíritas e aos quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho aos demais que nos faltava apresentar e a qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Ao que parece, o presente livro é a despedida da nossa mediunidade ao público. Obteremos ainda outros ditados do além? É bem possível que não. É quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos, conservados, inéditos até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação das nossas produções mediúnicas, possuindo ainda, arquivadas em nossas gavetas, trabalhos obtidos do espaço há mais de 20 anos. As fontes vitais que são o veículo da mediunidade, o fluido vital,
o fluido nervoso, o fluido magnético já se esgotaram em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado e exausto. As dores morais ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia da verdadeira alegria e ao longo exercício de uma mediunidade positiva que se desdobrou em todos os setores da prática espírita, esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a se extinguirem em todos os médiuns após certo tempo de labor. Se assim for, consoante, fomos advertida pelos nossos maiores espirituais, e nós mesmas os sentimos. Estaremos tranquila, certa de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido, embora por entre espinhos e lutas, e encerrado na nossa tarefa mediúnica literária na presente jornada. Cremos que poderemos orar ao Criador dizendo: Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste com a revelação dos pontos da tua doutrina a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu ta devolvo. No fim da tarefa cumprida, pura e imaculada conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre, não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para o benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. E assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos aqui, deixamos aos leitores de boa vontade parcelas de nós mesmas, nas confidências que aí ficam registradas, patrimônios sagrados de quem nada mais, nem mesmo um lar possui nesse mundo, e os amados guias espirituais que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa que se apaga, o testemunho da nossa veneração. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1966. Então, ela teve uma mediunidade ali de muitas provas, né? Então, foi informado a ela todas as situações ali que ela iria vivenciar, que ela não iria ter uma família, que ela iria passar por muitas privações, né? Não foi forçado, deixaram ali ao direito dela escolher, porém os benefícios, que nem ela vai relatando aqui, os benefícios que ela teve através da mediunidade, os consolos, os encontros, as reflexões sobre o que ela tinha feito, né? Porque a gente vai acompanhar aqui nessa leitura algumas situações ali, experiências que ela teve de outras encarnações, onde ela chegou até a tirar a vida dela, né? Ela chegou a se suicidar, então ela tinha muitos resgates, né? Mas ela deixa ali a questão da mediunidade como uma oportunidade valiosa, né? No resgate desses débitos, né? E se ela teve ali condições de lidar com essas questões, é porque ela estava preparada, né? Muitos de nós, sabendo ali de algumas situações ali diretamente, né? Com certeza, enfim, não, como que será que nós lidaríamos, né? Então a gente tem essa bênção do esquecimento. Então a lição que fica é a seguinte: a mediunidade é uma porta aí de esperança e renovação para todos nós que somos espíritos. Nós somos espíritos. E como seres eternos que somos, essas possibilidades, essas portas que se abrem pela mediunidade, representam aí tesouros valiosos na nossa caminhada evolutiva, tá? Quantos encontros, quantos reencontros, quantos laços que são reatados, quantas situações que nós vivenciamos, esses aprendizados que temos sobre a vida, sobre
o nosso autodescobrimento, sobre os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos fazendo, que muitas vezes aquelas pessoas que chegam e falam ali abertamente para nós, trazendo ali algumas dificuldades que nós trazemos ali no nosso âmbito emocional, e aquilo é exteriorizado, que a primeiro momento acaba mexendo muito com a gente, mas quiser essas pessoas ali já têm um convívio com nós e nos conhecem de outras encarnações e apontam ali situações difíceis, erros de caráter ou coisas que mexem realmente conosco, mas essas são verdadeiras no sentido de mostrar algo que a gente pode trabalhar. Então, há muita coisa boa que pode se fazer, tá? Sempre. E a mediunidade é isso, são portas que se abrem a todos nós. Tudo bem? Gostaram aqui do que a Ivone falou? A gente vai acompanhar as histórias dela, ela vai retratar desde a questão do berço, tá? Tempo aí, Roberto, tá tranquilo, meu amigo? Tá, pode tocar. Eu aviso a hora que começar. Tá bom. Então aqui, ó, a gente já ia entrar aqui no capítulo Faculdades em Estudo, tá? E a gente vai falar um pouquinho da catalepsia, da letargia, e aí eu trouxe aqui, antes de a gente seguir no livro, eu vou trazer um texto aqui para a gente falar um pouquinho, que traz algumas explicações, aí depois a gente vai voltar para o livro, que tem muitas coisas que a gente vai falar nesse texto, tem aqui, para a gente entender muito bem esse processo, tá? Porque isso aí traz algumas dúvidas, né? Tá? E aí, o que é falado é que é o seguinte, a catalepsia, ela é um desprendimento parcial ali de alguma parte do nosso corpo ali, que pode sentir mais intensamente, e a letargia, que ele fala que o fenômeno ele é mais agudo, no sentido de que pode até sentir os cheiros ali, o estado de mortificação ali do corpo, ele pode se apresentar numa intensidade muito maior, enquanto a catalepsia são ali partes isoladas, tá? A diferença de um desdobramento mediúnico, por exemplo, né? Onde o médium ele pode ser pela psicofonia, pelo desdobramento mesmo perispiritual, onde ele vai até determinadas regiões, é que o corpo automaticamente ele já vai relatando, né? Então, o espírito recebe as informações, transmite ao corpo que ele vai relatando aqueles médios que estão junto dele. E no estado de letargia, o corpo ele fica totalmente imobilizado e paralisado, tá? Então os músculos eles se enrijecem, é como se ele tivesse ali no estado de quase morte. É lógico que não há um desligamento, tá? Não há um desligamento total, mas o desligamento ele é tão intenso que o corpo ali ele vai tendo ali alguns sinais até de cheiro, do estado de putefração, porque é muito intenso essa questão, tá? Ele aí, Kardec trata como se fosse até um desligamento mais agudo, tá? Diferente da letargia. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre alguns fenômenos que são descritos na Bíblia, que a Ivone vai falar, mas que eu trago aqui nesse texto também, para a gente entender, tá, pessoal? É, Vamos lá, eu vou falar aqui e a gente vai conversando e a gente vai esclarecendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, por favor, tá? A catalepsia e a letargia foram classificadas por Kardec como faculdades de emancipação ou desdobramento da alma, tá? Geralmente, durante o surto, os letárgicos e os catalépticos ficam imobilizados, vendo e ouvindo o que acontece ao redor, sem poder se exprimir, o que lhes dá uma sensação de impotência e muito desconforto. Isto é, guarda em espírito consciência de si, mas não pode comunicar-se. Tá? Então, essa é a diferença de um desdobramento mediúnico, por exemplo. Seja pela psicofonia, ou seja um desdobramento espiritual, tá? Onde o espírito vai relatando as cenas que estão ali acontecendo e ele automaticamente ele vai transmitindo, tá? 10 minutos. Nesse estado, não. 10 minutos. Oi? 10 minutos. 10 minutos? Vamos, vamos, vamos parar aqui então? Melhor? Você quer explicar um pouquinho? Porque a gente vai entrar no assunto. Você que sabe, né? Quer que eu avise em 5? Isso, avisa aí, eu vou falar mais um pouquinho. Qualquer coisa a gente volta. Tá. Tá bom, meu amigo? Me avisa aí, por favor. Obrigado. Tá, pessoal? Então, e aí a gente vou seguir mais um pouco aqui. Em nota a questão 424.
de O Livro dos Espíritos, Kardec estabelece a diferença entre uma e outra, explicando que, embora repouse sobre o mesmo princípio, né, o princípio é a perda temporária da sensibilidade do movimento, a letargia é um estado bem mais agudo, porque a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, ao contrário da catalepsia, no qual a paralisação ela é localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, mas permitindo que a inteligência se manifeste livremente e conclui. A letargia é sempre natural e a catalepsia, por vezes, magnética. Então, essa é a diferença. Na letargia é mais intenso, tá? Então, o corpo inteiro ele se paralisa e ele não dá sinais. Há um desdobramento, há uma emancipação da alma, a alma se desprende, ela continua ligada ao corpo, tá? Porque não houve ali um desencarne, porém, ela não consegue comunicar de imediato o que esteja acontecendo, tá? E a letargia não, a catalepsia não, são apenas algumas partes ali do corpo que podem ser paralisadas, porém a inteligência ela vai se manifestar. A gente continua se manifestando, dando relatos, enfim, daquilo que está acontecendo, tá? Tudo bem? Dá para entender isso aí? Ficou dúvida? O que vocês querem falar alguma coisa? Conforme a gente vai lendo aqui, vai clareando um pouco esse entendimento, tá? Que é bem confuso isso aí, pode até confundir entre uma e outra. Vou ler mais um pouquinho aqui, tá? Qualquer coisa vocês interrompem e a gente conversa. Alguns neurocientistas e psiquiatras, despreocupados com a questão do espírito e com as gradações do fenômeno, designam-no simplesmente da catalepsia, associando-a aos distúrbios do sono, sem determinar com segurança a causa de tais distúrbios. Especulam que eles podem ter origem em traumatismos cranianos ou em manifestações de esquizofrenias ou histerias, neste último caso relacionadas a choques emocionais. Nas formas menos agudas, a catalepsia acomete com relativa frequência muitas pessoas durante a noite, embora nem sempre seja notada por aquele que dorme. Evento designado por alguns pesquisadores de paralisia do sono ou paralisia noturna. Então ele fala a questão da a visão que a ciência tem, né? Que pode ser ali relacionado a distúrbios, esquizofrenia, histeria, uso do álcool, por exemplo, doenças, você pode ter algum acidente, bater a cabeça ou sofrer algum traumatismo também, que pode levar a quadros alucinatórios. Então, tudo que não há uma explicação, né? Que por isso que é importante a junção da questão espiritual com a questão da ciência, né? Porque elas iriam se completar, mas nesse caso eles utilizam a questão das alucinações, dos relatos que são dados ali, depois que o espírito retorna e recobra a sua lucidez, no caso de letargia, tá? 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Bom, tá. Então, só para finalizar, para a gente conversar um pouquinho sobre a segunda parte, aquele caso de Lázaro, por exemplo, que ele ressurge ali, esse é um caso de letargia, tá? E aí a gente vai explicar um pouquinho disso, como que funciona, o que que acontece. A gente vai falar um pouquinho sobre envolvimento, ação espiritual. Vai ser bem interessante. Conforme a gente vai lendo aqui, vai clareando essa questão. Aí eu vou parar um pouquinho, porque a gente vai explicar agora a segunda parte. Temos novidades aí, tá? E vai ser bem interessante. Então, pessoal, daqui a 15 dias a gente retoma aqui antes de entrar no livro novamente com esse texto, tá? E depois que a gente terminar o texto aqui, aí eu envio para vocês, se vocês quiserem, para vocês darem uma olhada, porque tem todas as fontes de pesquisa, é um artigo, tá? Para clarear também essa questão. É isso aí, a gente se vê daqui a 15 dias. Vai lá, Roberto, fala aí, meu amigo. Segue aí. Bom, primeiro, Rafa, depois quando terminar aqui, você sabe que eu tenho que gravar, eu vou pro celular, depois você me pega de volta, tá? Procedimento normal. Roberto, desculpa, rapidinho, se deixar uns 2 minutos para a gente fazer a prece para encerrar depois, tá? Tá, Por ok. favor. Vai lá. Bom,
nós vamos continuar aquele assunto que nós começamos na semana passada, né? Sobre o sexo dos espíritos, né? E vamos falar também sobre um pouco do que acontece com essas mudanças de sexo, né? Porque isso não é muito bem abordado aí na doutrina, né? Mas a gente fez algumas pesquisas aí e conseguimos algumas coisas interessantes. Então, a gente vai passar alguma coisa aí, o Rafa foi encarregado disso, que ele é o mais indicado para isso, né? É o único que entende dessas coisas. E ele vai passar algumas coisas aí para a gente ouvir, refletir a respeito e vamos ver se a gente consegue elucidar um pouco essas situações, né? Porque isso está ficando muito comum hoje em dia, mudança de sexo, o homossexualismo, uma série de coisas, né? E a visão espírita sobre tudo isso, né? Então a gente tem que ter uma postura, por isso que a gente está aproveitando e falando sobre esse assunto. Talvez não dê para a gente concluir isso nessa segunda parte. Talvez a gente tenha que pegar a segunda parte da próxima segunda-feira para concluir tudo isso, porque é um assunto interessante e que realmente a gente precisa tomar uma posição ou saber o que é que a espiritualidade fala a respeito. Vai aí, Vitor. Faltam 2 minutos e 40. Então é isso, pessoal. Surpresas. Todo mundo na expectativa aí, ou não? Muita coisa boa acontecer aí, hein? Ô, Então, Vitor, oi? oi, posso dar uma palavrinha rapidinho? Sim, sim. Então, esse assunto não vai ter nada gravado, não vai ter nada depois para a gente acompanhar, né? Essa segunda parte? Não. Então, o que que acontece? Eu tô meia atrapalhada aqui com minhas coisas, como eu tô no dia inteiro, e a segunda parte eu não tô conseguindo porque eu preciso ajeitar outras coisas. E é um assunto interessante, mas tudo bem, depois eu procuro. A gente vai ver se a gente vamos, eu vou conversar aqui ver com o Rafa, a gente consegue mandar alguma coisa para você depois, tá? Para você dar uma olhadinha, aí se tiver a dúvida aí você conversa com a gente, Tá bom, tá bom. tá? Agradeço. Então é isso, Obrigada. pessoal. Então vamos encerrar aqui agradecendo sempre o amparo a Jesus, a Deus, pedindo que nos guie nessa caminhada, que tenhamos força e coragem e possamos seguir mais fortalecidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então é isso, pessoal. Nos vemos agora na segunda parte, quem puder participar. Tá? Grande abraço a todos. Vou Tchau, encerrar gente. aqui a reunião, tá? Tá joia? Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite.